Esse é mais um vídeo do canal Conservador RJ. Eu sou Leandro Costa. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, que ajuda muito, e me acompanha nas redes sociais. Lembrando que nas redes sociais é só Leandro Costa, Conservador RJ é só aqui no YouTube. Eu vou falar sobre os perigos da lei que criminaliza as fake news e da CPMI das fake news, que é o principal. Eu fiz aqui um roteiro que é só para ter uma noção do que a gente vai falar aqui. Primeiro é a dificuldade de definir o que é fake news. A definição fácil, né? Se a notícia é falsa, é fake news. Esse é o argumento, né? E o argumento é, se a notícia é falsa, mas quem é que está apto a julgar que notícia é falsa? A notícia é falsa quando todo o teor dela é falso, quando ela tem parte distorcida, ou quando ela simplesmente aborda um tema pelo prisma que eu não quero conceber como verdadeiro. E aí a gente tem aquelas discussões sobre o nazismo é de esquerda ou direita. Para um grupo falar que é de esquerda é falso, para outro grupo falar que é de direita é falso. É óbvio que eu vou me posicionar, eu entendo que é de esquerda, isso é assunto para outro vídeo, mas o simples fato de eu falar que o nazismo é de esquerda pode ser entendido como fake news. Se quem tem o domínio de julgar a notícia é aquele que entende que o nazismo é de direita. Então esse é um perigo gigantesco. E na verdade essa lei da fake news, ela se torna uma censura extremamente grosseira. Eu fiz uma pequena pesquisa sobre alguns chamados sites de checagem. E é curioso porque os mais conhecidos são ligados à Folha de São Paulo, UOL, Grupo Globo, entre outros. Os criadores são ex-jornalistas da Folha. Enfim, eu posso botar aí o nome deles na descrição para facilitar. Mas o grande perigo da lei da fake news é que ela criminaliza o fato de, principalmente na questão eleitoral, né, que é o problema. Ela tem uma pena que chega a ser, inclusive foi objeto do veto do presidente. Ela tem o veto que foi derrubado, mas ela tem uma pena muito alta, que chega a ser desproporcional, de 2 a 8 anos de reclusão. E atentem para o fato, reclusão. E ela fala dar causa à instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente com finalidade eleitoral. A primeira coisa, como é que eu vou definir que eu sei que o cara é inocente? Porque se eu pego isso numa fonte que eu considero confiável, e isso é muito vago, eu não tenho como saber se a pessoa é inocente. Vamos por parte. Quando o presidente da França divulga uma foto de 2000, né, de mais de 10 anos, supondo aqui, se eu não me engano, tinha aproximadamente isso daí. Quando o presidente da França divulga aquilo, eu poderia dizer que ele espalhou um fake news. E aí eu vou dizer que as demais pessoas que compartilharam, como teve muitos atores que compartilharam, inclusive brasileiros, pessoas famosas brasileiras, sabiam que aquilo ali era uma foto antiga? Sabiam que aquilo ali era uma fake news? Por quê? Você está vendo o presidente da França compartilhar. É uma fonte que, em tese, é confiável. Então, o que acontece? Eu fico com a dificuldade de saber se aquela fonte ali pode ser refutada. Para uma pessoa comum, para o chamado no direito ser humano médio, fica muito difícil afastar do imaginário dele que o presidente da França não teria credibilidade. Então isso já é um fator. O problema dessa lei é que por ela ter uma pena que vai até 8 anos, e o próprio nome diz reclusão, quando a gente vai para a lei que protege a interceptação telefônica, o artigo 2º fala, não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer uma das seguintes hipóteses. Vou direto para o inciso 3, que é o mais importante. O fato investigado constituir infração penal, no máximo, com pena de detenção. Então aí é que está o problema. A lei das fake news ela vai permitir que, sob a acusação de que você está espalhando uma notícia falsa, você tenha os seus dados interceptados. Isso significa, na prática, eu posso dizer que você espalha uma notícia falsa e posso, daí, invadir o teu sistema e obter a informação que eu quero. Isso é censura, isso é uma violação total desse tipo de direito. E para piorar, vem aqui
o parágrafo 3º, né, da alteração, que ele fala assim, no final, incorrerá nas mesmas penas, ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído, ou seja, não precisa agora estar atribuindo um crime ou um ato infracional. Basta ser considerado mentira. Aí eu vou para os meios de checagens, que como eu falei, Folha de São Paulo, Globo, UOL, são aqueles que já detêm a mídia, então basta dizer que a Folha de São Paulo, a Globo, o UOL, Veja, nunca serão alvo de uma investigação de que vai quebrar um sigilo telefônico por uma acusação de fake news, até porque os sites de checagem são ligados a esses grupos. E para piorar, eu não posso violar a liberdade de imprensa, eu não posso ir no sigilo da fonte. E essa lei vem para punir aquele cidadão comum que expressa a sua opinião e que, eventualmente, faz uma crítica. Se eu tenho um grupo que controla a mídia, sempre controlou, e esse foi um dos maiores problemas que o Brasil enfrentou, manter esse grupo controlando a mídia, controlando qual é o que é verdade ou não, é voltar aos anos 90. É dizer que só Globo, só Veja, só UOL podem dizer o que pode ou não circular. Isso é um erro. Está tirando a liberdade do indivíduo para manter só em alguns grupos que são a imprensa, o establishment, assim dizendo, reconhecida. E essa CPMI, ela tem esse perigo. Ela busca dar um controle a certos grupos, permitir certos tipos de censura, e criar esse problema. Fora que valida a quebra de interceptação telefônica, a interceptação telefônica fica validada e livre para ocorrer o tempo todo. É uma lei extremamente perigosa. Enfim, o que a esquerda quer, defendendo essa CPI da fake news, a criminalização da fake news, é ter o controle da verdade. Aquela frase que a gente ouvia antigamente, né? Que é ser o dono da verdade. Por quê? A partir do momento que quem checa as notícias, quem faz a checagem de notícia, são, em regra, sites ligados à esquerda, Grupo UOL, Folha de São Paulo, Globo, enfim, Estadão, a esquerda vai ter na mão a possibilidade de dizer quem está mentindo e quem está falando a verdade. O mentiroso sempre vai ser o cidadão comum, aquela mídia independente, aquele cara que quer montar o blog dele. Esse vai ser o mentiroso. A grande mídia, como se fala, né, nos Estados Unidos, o establishment, ele não vai ser o mentiroso nunca, porque é ele mesmo que checa as mentiras. E esses caras têm uma proteção legal. Eles falam em sigilo de fonte, eles falam em liberdade de imprensa. Nada contra, tem que ter sigilo de fonte mesmo, tem que ter liberdade de imprensa. E defendo até o que falou o Eduardo Bolsonaro, tem que ter até anonimato, porque a gente não sabe quando a gente fala algo, que tipo de represália a gente vai sofrer. Então até o anonimato deve ser um pouquinho estudado essa possibilidade. Mas liberdade de expressão. Julgue você se aquele cara está mentindo. Leve ele ao descrédito. Desminta o teu opositor. Se você discorda daquilo, vai lá, desmente ele. Agora deixar com que um determinado grupo tenha o poder de dizer quem está mentindo ou não, e isso dá margem para entrar no sigilo das pessoas, ou seja, pessoas que eles vão querer perseguir. A gente está indo lá para a União Soviética e a mídia vai ter um único poder, o regresso de liberdades, a gente está abrindo mão de liberdades que não tem como renunciar. Infelizmente, essa CPI da fake news, essa lei que criminaliza fake news para fins ambientais é um absurdo. Não tem nada mais censor, nada mais ditatorial do que isso. E nesse assunto, por enquanto, eu termino por aqui.